Olá, tudo bem com vocês? Espero que ao você assistir esse vídeo você possa estar bem. E hoje nós vamos estudar um tema meio polêmico. Então, esse tema eu vou fazer em duas partes, tá? Hoje nós vamos falar especificamente sobre a morte e sobre a alma. E no próximo estudo também nós vamos falar um pouquinho sobre a alma, continuidade, e também sobre o inferno. Tá bom? Comenta, compartilhe, tire suas dúvidas, faz perguntas aí no comentário, estou à sua disposição, tá bom? Feche os olhos e vamos orar. Querido bom Deus e eterno Pai, que nesse momento o Senhor possa nos abençoar com teu santo bom Espírito para nós entendermos a tua palavra e também colocar em prática em nossa vida diária. Perdoe, Senhor Deus, nossos pecados, nossas falhas, transforme nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Então, como a Bíblia descreve a criação do ser humano? O homem recebeu uma alma ou ele passou a ser uma alma? Eis a questão, vamos ver. Lembrando, pega a sua Bíblia, dá pausa no vídeo, pega a sua Bíblia, acha o texto bíblico, achou? Agora dá play novamente e vamos ler junto o que está escrito em Gênesis 2, versículo 7. Gênesis 2, versículo 7. Olha o que está escrito. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então a Bíblia é bem clara ao dizer que o homem não passou a ter uma alma ao ser criado. Ali está falando a combinação, a matemática de Deus. Está falando ali, Deus pegou o pó da terra, o barro, fez um boneco, soprou em seus nariz, no seu nariz, e ele se tornou uma alma vivente. Ele não passou a ter uma alma separada do corpo. Muitos acreditam que quando a pessoa morre, tem uma alma que sai do corpo. E essa alma, se a pessoa for boa, servo de Deus, ou fez boas obras, fez caridade, e assim sucessivamente, ela vai para o céu. Ela vai para o céu. E ali está com Deus na eternidade. Outros falam também que quando a pessoa foi mal, foi ruim, não foi boa pessoa, quando ela morre, a alma sai do corpo, então vai para o inferno. E tem outros ainda que digam que a pessoa que foi mais ou menos, não foi muito boa, não foi muito ruim, vai para o purgatório. Essa é a crença de muitas pessoas. Mas a Bíblia descreve que o homem não tem uma alma separada do corpo. O homem é uma alma vivente. E agora, no decorrer desse estudo, nós vamos ver o que acontece com o homem quando o homem morre. O que acontece? Será que a alma realmente vai para o céu, a alma vai para o inferno? Vamos dar continuidade. Então, o que acontece com o corpo e com o fôlego de vida no momento da morte? O que acontece então com o fôlego de vida? Então, vamos lá no texto bíblico. Vamos deixar que a Bíblia responde. Eclesiastes 12, versículo 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, para nós descobrirmos o que acontece com o espírito, nós temos que fazer ao inverso da criação. Vamos lá. Corpo, que é o pó, fôlego de vida, alma vivente. Então vamos ao contrário. Quando a pessoa morre, quando a pessoa falece, a primeira coisa que acontece, ela perdeu o fôlego de vida. Esse fôlego de vida realmente vai para Deus. Mas o que seria esse espírito que a Bíblia descreve? É simplesmente esse espírito que a Bíblia fala. É simplesmente o fôlego de vida.
O fôlego de vida, então, é o Espírito. Que na verdade, quando a Bíblia fala em Espírito, é uma palavra hebraica. Eu não sei se está certa essa pronúncia, me perdoe se eu estou pronunciando errado. Essa palavra em hebraico é ruach, que quer dizer fôlego de vida. Então, quando a Bíblia fala nesse aspecto, que o Espírito volte a Deus, está referindo ao fôlego de vida. Quando a pessoa morre, o fôlego de vida, o Espírito, o fôlego de vida, volte para Deus. E a pessoa, quando morre, o corpo dela volte novamente ao pó. Tá bom? Vamos dar continuidade. Quem está morto tem alguma consciência, sentimento ou sabe o que está acontecendo aqui na Terra? Bom, se uma pessoa crê que quando ela é boazinha vai para o céu e quando é ruim vai para o inferno, então, de uma certa forma, ela acredita que a pessoa tem consciência, né? Ela sabe o que está acontecendo. Mas vamos ver o que a Bíblia fala. Eclesiastes 9, versículos 5 e 6 e versículo 10. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então a Bíblia é categórica afirmar que os mortos não sabem absolutamente de nada. Na sepultura cessa toda atividade emocional, físico, intelectual, tudo acaba. O amor, ódio, inveja, tudo acaba. Então, esse pensamento que a pessoa vai para o céu é balela. Eu quero ler duas passagens bíblicas também que falam sobre a alma. Pega a sua Bíblia novamente, abra ela em Ezequiel 18, versículo 4. Ezequiel 18, versículo 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Então nós podemos perceber que a Bíblia fala categoricamente que a alma morre. A alma não vai para o céu e nem vai para o inferno no momento da morte. A pessoa então está no esquecimento. Mas a próxima pergunta vai responder onde a pessoa está. Jesus usou uma metáfora ao descrever o estado do homem na morte. Que metáfora foi essa que Jesus usou para ilustrar a morte? Abra sua Bíblia, João 11, versículo do 11 até o versículo 14. Dito isto, prosseguiu, Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, salvar-se-á. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falasse do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente, Lázaro está morto. Então Jesus comparou a morte como um sono profundo, um sonho cujo que não tem sonhos. Interessante, porque Deus afirmou, comparou a morte com um sono. Por quê? Porque quando a pessoa dorme, uma hora ela vai despertar do sono, ela vai acordar. Assim também é a pessoa quando morre. Quando a pessoa morre, ela vai para a sepultura. E ali ela vai estar aguardando o dia, o retorno de Cristo Jesus. E quando Jesus retornar, ao sua última trombeta,
os mortos em Cristo ressuscitarão. Então ali vai ter uma ressurreição, vai acordar do sono profundo e vai estar eternamente com nosso Deus. Tá bom? Então a pessoa quando morre, ela vai estar na sepultura. É interessante, né? Vamos imaginar que essas ideias dessas pessoas que falam que quando as pessoas morrem, a alma vai para o céu. Como falamos de Lázaro, vamos imaginar Lázaro lá no céu. Lázaro está no céu, gozando a vida eterna, ali com Jesus, está ali com Jesus não, né? Jesus não estava lá no céu, né? Jesus estava aqui na terra ainda. Estava com Deus lá no céu, com os anjos. E agora Jesus aqui na terra pede para abrir a sepultura e chama Lázaro. Lázaro, venha para lá fora. E Lázaro lá no céu fala, puxa vida, está tão gostoso aqui, está tão maravilha, vou ter que descer novamente naquela terra podre, aquela terra ruim. Então Lázaro desceu na terra novamente, incorporou e saiu da sepultura. Sinceramente, não tem lógica. Será que Jesus faria isso com Lázaro? Era grande amigo os dois. Não seria mais viável que Lázaro ficasse lá no céu? Então, ao analisarmos, nós podemos perceber que a alma não vai para o céu quando a pessoa morre. Jesus não faria isso com o seu grande amigo Lázaro. Não sei se é real, mas muitos historiadores falam que os religiosos daquela época mataram novamente Lázaro para ele não ficar testemunhando do grande poder, no poder de Deus através de Jesus Cristo. Então tá, vamos continuar o estudo. Pode comentar. Olha, estou gostando do estudo. Olha, eu tenho dúvidas sobre esse assunto. Você poderia tirar essa dúvida de mim? Eu queria saber. Faz perguntas, comenta aí nos comentários. Eu estou à disposição para responder conforme o meu conhecimento, né? A gente também não sabe de tudo. A gente está aqui para aprendermos juntos. Vamos lá. Se realmente os mortos têm uma alma que vai para o céu, essa pessoa, vamos dizer que é cristã, crê em Deus, Jesus Cristo, faz coisas boas aqui na terra, serve a Deus. Então, quando essa pessoa morre, o maior desejo dela, qual seria? O maior desejo dela é encontrar com o Senhor e Salvador Jesus Cristo lá no céu. E o que ela faria lá no céu? Com certeza ia se jogar nos pés de Jesus e adorá-lo através de louvores, agradecimentos, não é verdade? Mas será que os mortos podem louvar a Deus e adorar a Deus depois que faleceram? Vamos abrir a Bíblia. Salmo 115, versículo 17. Olha que a Bíblia fala: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Então, novamente, concretizando aquilo que eu já estou falando, os mortos não falam, não louvam, estão na sepultura. Eles não glorificam a Deus, estão inconscientes no momento da morte. Tudo se apaga e fica na sepultura, dormindo um sono profundo. Interessante. Se os mortos não podem voltar, está no esquecimento, está no sono profundo, o que é essas pessoas que morreram que aparecem para as outras pessoas? Minha mãe contou uma experiência quando eu era garoto, que minha avó já era falecida. E minha mãe morava na roça e o banheiro lá da roça é o lado de fora. Então ela foi ao banheiro e quando ela saiu do banheiro, quando ela foi para entrar na casa, ela se deparou com uma pessoa na sua frente. Era sua mãe. Lembrando que ela já era falecida. A minha avó disse que a fisionomia, a roupa era da sua mãe, da minha avó. A voz era idêntica da minha avó. Só que aconteceu algo extraordinário. A minha avó, aquele espírito,
começou a crescer, 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 esticar os braços e foi na direção da minha mãe. E a minha mãe ficou com medo, correu para dentro de casa. O que apareceu para ela? Será que foi realmente o espírito, a alma da minha avó? A Bíblia responde. Vamos ver o que a Bíblia fala. 2 Coríntios 11, versículo 13 e versículo 14. Porque os tais são os falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então a Bíblia é bem clara que esses apercimentos e conversas, que muitas pessoas falam que conversa com o Espírito, não é o espírito de pessoas. São espíritos enganadores. São demônios para iludir a pessoas. É interessante, né? Era tão bom, agradável, se realmente a pessoa, quando morresse, fosse para o céu, não seria bom, gostoso? A pessoa desejaria até a morte, não é verdade? Porque, olha, aqui neste mundo só tem perversidade, maldade, ruim, todas as coisas ruins, enfermidade. Não tem nada de bom aqui nessa terra. Então, olhando essa analogia, esses pensamentos dessas pessoas que acreditam na alma, que a alma é imortal, que vai para o céu, então era melhor morrer. Assim a pessoa estaria na eternidade logo. Mas não é bem assim. Agora, onde surgiu a ideia que a alma é imortal? Como surgiu? Abra sua Bíblia. Gênesis 3, versículo 4. Então, a serpente disse à mulher: é certo que você não vai morrer. É certo que não morrerás. Ou seja, essa ideia da alma imortal surgiu lá no Éden, quando Deus criou o homem e a mulher e deu a ordem para eles não comer do fruto, e a mulher chegou perto daquela árvore e conversou com a serpente. A primeira incorporação maligna, né? Foi ali, Satanás incorporou naquela serpente e falou assim: olha, certamente que você não vai morrer, você vai ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal, ou seja, você vai ser imortal. Satanás, olha, quando Deus fez o homem, Deus criou o homem para que vivesse eternamente. Esse é o projeto de Deus. Que nem disse anteriormente, eu vou falar novamente para vocês, que Deus, quando fez o homem, o projeto de Deus, que era que o homem tivesse uma vida plana, uma vida boa, saudável, felicidade plena, sem enfermidade, sem nada que está acontecendo neste mundo. Porém veio o pecado, e o pecado então tirou os projetos de Deus. Veio a morte terrena. Então o homem, quando foi criado, ele já nasceu no coração da eternidade. E é o desejo do homem ser eterno. E Satanás, sabendo disso, ele coloca na mente e no coração da pessoa que a alma é imortal e ela tem novas oportunidades. Vou falar uma coisa para você. A única oportunidade de que nós temos de arrependimento e ir realmente para o céu com Jesus é enquanto estamos vivos. Enquanto estamos vivos, o Espírito Santo toca no nosso coração para que nós venhamos aceitar os sacrifícios de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, e se arrepender do nosso pecado. Quando nós morremos, acabou essa oportunidade. Cessa essa oportunidade. Quem está salvo vai estar salvo, quem está perdido vai estar perdido. Então não tem a segunda oportunidade, não tem segunda chance. E Satanás, ele quer colocar na mente e no coração das pessoas que tem a segunda chance. E não tem. Porque você pensando que tem a segunda chance, você vai fazer tudo quanto é coisa errada aqui na Terra e de repente você morre fazendo as coisas erradas. E está selado o seu destino. Então, voltando novamente ao tema, a alma
quando a pessoa morre, é a alma, o ser vivo, quando a pessoa morre, ela vai estar na sepultura, descansando. A alma quer dizer a pessoa viva, é o ser humano vivo. Enfim, será que tem esperança então para aquelas pessoas que morreram em Cristo? Ou será que acaba na sepultura? Como muitos também acreditam. Muitos acreditam que nós nascemos, vivemos, morremos e acabou. Vamos ver que a palavra de Deus nos fala. Qual é a grande esperança para aqueles que se entregaram a Cristo? 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então há esperança. A morte para aqueles que aceitaram Jesus no seu coração não é o fim. Porque um dia, quando Cristo voltar, a sua última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão. E você, meu amigo, você, minha amiga, por que você está relutando tanto de aceitar o Senhor e Salvador Jesus Cristo? Não quer você hoje aceitar o sacrifício de Jesus Cristo que foi feito por você lá no Calvário? Não quer você pedir para Deus transformar você em uma nova pessoa? Não quer você entregar as dificuldades, os seus problemas ao nosso Senhor e Salvador, no qual está intercedendo por você e por mim nesse momento lá no céu? Ele está ansioso, esperando a sua decisão. Ele está ansioso você dizer: Senhor Jesus, entre em meu coração, faça morada, faça uma transformação na minha vida. Eu lembro que aconteceu faz muito tempo já. Eu ia para a igreja e tinha um rapaz sentado na porta da sua casa, era um senhor de idade. E eu falava: vamos para a igreja comigo. E ele então falava assim: no próximo dia eu vou. E assim sucessivamente. Vamos lá para a igreja, rapaz, vamos servir a Deus. Não, depois eu vou. Um dia, esse homem ficou uns 3 dias sem aparecer. O filho dele morava no mesmo terreno, porém na casa de trás da casa dele. E o filho percebeu que o pai estava 3 dias sem aparecer. Então resolveu entrar na casa. A casa estava trancada. Arrombaram a porta. E então o senhor estava morto na cama. Provavelmente morreu dormindo. Não cabe eu julgar. Não sei se ele vai estar salvo. Não sei se ele vai estar perdido. Mas, porém, se ele não está salvo, quantas oportunidades Deus deu para ele? Quanto chamado Deus deu para ele, fez para ele: vem, filho, vamos servir a Deus, vem me servir. E ele então não abriu o coração. Mas você está vivo ainda. É ainda oportunidade. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E eu tenho certeza que o mais ele fará na sua vida. Dê o primeiro passo. Eu quero orar por você nesse momento. E quando eu estiver orando, ore comigo e fale: Senhor Jesus, entra no meu coração. Querido bom Deus, eterno Pai, nesse momento, meu Deus, eu não conheço essa pessoa que está assistindo esse vídeo. E nesse momento, meu Deus, de repente ela está oferecendo o coração dela ao Senhor. Por favor, meu Deus, entre em seu coração, faz morada, faz uma limpeza na vida dessa pessoa, transformando totalmente, meu Deus. Ajude ela financeiramente, espiritualmente, na enfermidade se houver, depressão. Eu te entrego essa pessoa nas tuas mãos nesse momento. Faça, meu Deus, um milagre na vida dessa pessoa. Nos ajude, meu Deus, quando Cristo Jesus voltar, nós possamos estar preparados e assim sendo nós podemos, se nós estivermos dormindo no Senhor, que venhamos ressuscitar, Senhor Deus, para encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Perdoe, Senhor Deus, nossos pecados e nossas falhas. Tudo isso eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.
minha culpa, Jesus a vida deu. Foi quebrantado, grande dor sofreu. O meu pecado Ele recebeu. Sem ver bondade, chorou. Foi meu pecado que Ele carregou. Foi esmagado por querer amar, e tudo isso foi meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar na cruz. Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Com malfeitores morrendo por minha culpa, Jesus a vida deu. Foi quebrantado, grande dor sofreu. O meu pecado Ele recebeu. Sem ver bondade, chorou. Foi meu pecado que Ele carregou. Foi esmagado por querer amar, e tudo isso foi meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar na cruz. Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Amor assim jamais existirá.
assim.